é nada mais, nada menos do que a certidão permanente. E que documento é este? Este é o documento da Conservatória, que é a instituição pública responsável por todos os registros em Portugal. O mais importante é o quem. Quem é o proprietário deste prédio? Ir sempre espreitar com alguma atenção este motivo da causa, que no fundo é a forma de aquisição. É importante essa verificação e, mais uma vez, como em tudo o resto, neste tópico da certidão permanente, cruzar e verificar se bate certo com o que está lá registado na caderneta predial. Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e estamos no segundo vídeo desta sequência do ARC Conceitos, em que estamos a desmistificar não palavras, não termos, não conceitos, mas sim papelada. Há uma sequência anterior onde estive a desmistificar legislação e agora surgiu o momento de desmistificar a papelada. Os documentos, aqueles papéis que nós tantas vezes pedimos aos nossos clientes e às pessoas, eles não sabem o que é, não reconhecem os nomes, não reconhecem os termos, por isso era importante, mais do que falar sobre eles, explicar bem o que eles são. Isto porque estes são os documentos que eu peço sempre que começo um projeto, sempre que começo um novo trabalho, mas não só. São documentos que surgem muito no momento da transação imobiliária, da compra e venda de uma casa e sempre que vamos fazer, por exemplo, obras de alteração, ampliação, legalização, é preciso ter esta papelada ao barulho, é preciso juntá-la e compilá-la e é importante que vocês também percebam o que nos diz desse documento, para que serve e onde podes pedi-lo. Há já aqui um vídeo anterior onde eu falei sobre o primeiro documento, sobre a primeira papelada, em que eu desmistifico o que é a caderneta predial. Vou deixar aqui o link desse vídeo para ir espreitar, porque é muito importante ver esse vídeo antes desse. A caderneta predial é o documento das finanças que nos descreve, acima de tudo, o que é aquele património e aquele imóvel. E depois da caderneta predial, aquele que nos traz ao vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que a certidão permanente. E eu falo deste termo, deste conceito de certidão permanente, mas associado às casas, normalmente as pessoas estão habituadas a ouvir a certidão permanente predial, porque associada à construção, ao prédio, vem esse termo a seguir, predial. Expliquei isso muito bem no vídeo anterior em que falo sobre a caderneta predial, o que é isto do prédio, o que é isto da matriz urbana, está lá tudo muito bem explicado, mas focando agora neste documento, o que é a certidão permanente. Este é o documento da Conservatória, que é a instituição pública responsável por todos os registros em Portugal. Eu uso muito ainda esse termo da Conservatória, é muito conhecido e reconhecido por todos, mas cada vez mais atualmente tem caído em desuso. Atualmente aquilo que vocês mais estarão habituados a ouvir associado aos registros é o Instituto de Registros e Notariado, que acaba por fazer a gestão de todos os registros em Portugal. O registro civil, o registro automóvel, o registro predial, tudo isso está agora tutelado nessa grande instituição, que é aquela que é atualmente responsável por registar a posse, o proprietário. Ou seja, para a certidão permanente, para o Instituto de Registro e Notariado, o mais importante é o quem. Quem é este cidadão? Quem é o proprietário deste automóvel? Quem é o proprietário deste prédio? E o que nos diz este documento? Qual é a informação que lá está documentada? A primeira coisa que vocês vão encontrar ao consultar uma certidão permanente é a descrição. Nessa descrição vocês vão ter lá, logo à cabeça, se é urbano ou rústico. Se é uma construção que lá está documentada, é urbano. Se é um terreno que lá está documentado, é rústico. Isso aparece logo ali à cabeça. Depois, a seguir a isso, temos a denominação. Se for um terreno, vai estar lá o nome. Principalmente em artigos rústicos acontece muito isso. Por exemplo, Campo de Lavoura, Bolsa de Figueiró, etc. Vai ali aparecer escrito na denominação. Para artigos urbanos é mais raro, só se for uma casa com um nome assim muito específico, muito sonante, vai aparecer ali na parte da denominação. A seguir temos situado em, que é onde vai aparecer o nome da rua, o número, etc. Isto se for urbano. Se for rústico, por exemplo, acontece muitas vezes aparecer lugar de Cepães. Aparece assim o nome dos lugares
dos sítios, para as pessoas terem uma noção mais ou menos em que zona é que aquele terreno está localizado. Apesar de não ter uma rua própria ou um número de polícia atribuído, que nos rústicos nunca tem, vai aparecer lá pelo menos a denominação do lugar. E depois a seguir temos a parte das áreas, que é aquela que é mais importante para mim enquanto projetista e também para vocês enquanto proprietários, onde vai aparecer descrito a área total, a área coberta e a área descoberta. O que é mesmo importante verificar nesta questão das áreas, primeiro, é se a área coberta e a área descoberta somadas dão a área total. E posso-vos dizer que às vezes isto não acontece. É muito fácil fazer esta verificação com algumas contas e vocês mesmos conseguem fazê-la. E para nós, enquanto profissionais, enquanto técnicos, para mim, enquanto arquiteta, o mais importante é pegar nesta informação destas áreas que estão aqui documentadas e comparar com aquilo que está registado na caderneta predial e ver se bate certo, se a área total bate certo com a área total do terreno na caderneta predial, se a área coberta bate certo, por exemplo, com a área bruta dependente e com a área bruta privativa que está lá na caderneta predial. É muito importante fazer essa verificação e esse cruzamento de dados, porque esse cruzamento não acontece de forma automática. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, às vezes assumem que por estar corrigido nas finanças automaticamente a conservatória vai corrigir. Isso não é verdade. Não há esse cruzamento. Não há essa troca de informação entre estas instituições. Por isso é muito importante, pelo menos em primeiro momento, fazer essa verificação e esse cruzar de dados. Por isso é que eu disse logo no início do vídeo que a primeira coisa que eu peço é a caderneta predial. E depois a seguir temos a certidão permanente. E depois a seguir às áreas, outra informação importantíssima que tem que ser vista e verificada. Na certidão permanente vai aparecer-vos um título a dizer matriz número tal e aparece a seguir um número, uma sequência de números. Essa sequência de números equivale ao artigo matricial que está descrito lá na caderneta predial. Por isso é importante ver se estes dois códigos numéricos, se estes dois números de artigo, mais uma vez, correspondem, porque também nem sempre vão corresponder. E por fim, é preciso verificar a composição e confrontações, porque a certidão permanente também nos diz, primeiro, a composição, casa de 2 pisos destinada à habitação, ou então estabelecimento em cave do comércio, etc. É importante ver este descritivo e verificar as confrontações. As confrontações são os nossos vizinhos, com quem é que o nosso terreno está a fazer frente. A norte, sul, nascente, poente. E assim como na caderneta predial, também na certidão permanente, é importante verificar que se a tua propriedade, o teu terreno, a tua casa tem acesso para a rua pública, tem acesso para um caminho, para um ponto de acesso, tem que estar lá descrito como um dos confrontantes ser a rua pública, o caminho, o que quer que seja. É importante essa verificação e, mais uma vez, como em tudo o resto, neste tópico da certidão permanente, cruzar e verificar se bate certo com o que está lá registado na caderneta predial. A seguir temos o tópico das inscrições, que começa por nos dizer onde é que foi feito o registro daquela propriedade. O que vem a seguir é aquilo que nos importa, que é a causa. E o que é isto da causa? É como é que este património, como é que esta propriedade passou a estar no nome desta pessoa, passou a ser deste proprietário. Se fores comprar um imóvel, é muito importante verificar a causa. Para mim, enquanto projetista que vai fazer um projeto, a causa não é tão importante assim, mas no momento da transação da compra, é importante fazer essa verificação. Porque se o proprietário adquiriu aquele prédio por compra, vai lá aparecer escrito compra, que é normalmente a causa mais comum. Mas podes encontrar lá também, por exemplo, transferência de património, ou até permuta, ou até outro termo assim um bocadinho mais complexo que se chama uso capião, que é uma coisa que também acontece acima de tudo em construções muito antigas, registadas no interior do país, e podes ver lá a causa uso capião. Mas se vires, por exemplo, na causa escrito cota adquirida, isso quer dizer que aquele proprietário não é dono de 100% do imóvel, mas sim de apenas uma parte, de apenas uma cota. Por isso é importante ter cuidado, interpretar bem e ler bem estes documentos. E ir sempre espreitar com alguma atenção este motivo da causa, que no fundo é a forma de aquisição, é a forma que diz como é que aquela pessoa se tornou proprietária daquele imóvel. E logo de seguida vem aquilo que mais interessa e que é mais importante neste documento, que é os sujeitos.
Primeiro sempre o sujeito ativo. Quando diz ativo quer dizer que é o proprietário atual daquele prédio, daquela propriedade, e depois logo abaixo aparece sujeito passivo. Porquê que é passivo? Porque é aquele que era proprietário e deixou de ser, tornou-se passivo. Uma pequena ressalva só aqui em relação ao passivo é quando as propriedades são adquiridas por uso capião, vocês não vão ver lá sujeito passivo. Não há nenhum passivo, porque aquela propriedade foi usucapiada. Isto é um termo e um conceito muito difícil. Se alguém desse lado alguma vez adquiriu alguma propriedade que tinha lá o sujeito passivo omisso, ou seja, foi adquirido por uso capião, na causa está lá uso capião. Se quiserem saber um bocadinho mais sobre isso, deixem nos comentários, que este termo do uso capião é complexo e dava aqui outro vídeo, depois falo um bocadinho sobre ele. Mas o importante é fazer esta verificação. Quem é o ativo, quem é o passivo e o que é que lá aparece descrito a seguir. Porque é neste ponto, é neste sítio da certidão permanente que aparece descrito quando existem hipotecas, penhoras, usufrutos. É sempre aqui que vai aparecer essa ressalva. Por isso é que é muito importante, principalmente no momento da compra, verificar este documento e verificar esta parte e verificar a seguir ao passivo, junto ali dos sujeitos, o que é que lá está descrito como possíveis ónus associados à propriedade. Vai estar sempre lá redigido, vai estar sempre lá claro, porque não é possível ser omisso. E só é válido também se lá estiver escrito, que há pessoas que depois têm direitos, têm usufrutos que dizem ter, mas se não estiver lá registado no documento, na certidão permanente desse usufruto, ele não é válido. Tem que estar lá registado, associado ao documento próprio da propriedade. E para que serve este documento? Sendo ele um documento próprio dos registros, é o documento responsável por registar tudo o que recai sobre aquele prédio. Ou seja, comprova a propriedade, mas mais importante que isso, diz-nos acima de tudo quem é e como adquiriu. Estas são as informações mais importantes que estão lá registadas na certidão permanente. E é um documento obrigatório para comprar ou vender um prédio, seja ele uma casa, um terreno, o que quer que seja, porque é importante atestar que a pessoa que está a fazer essa venda é legítimo proprietário daquilo que está a vender. E se não existe nenhum tipo de encargo sobre aquele imóvel, só este documento consegue provar isso. E por fim, é muito importante para mim, enquanto projetista, por exemplo, de obras de alteração, ampliação ou legalização, porque serve para eu fazer a verificação dos dados, para eu atestar que existe compatibilidade entre o que está registado na caderneta predial e na certidão permanente. É muito importante fazer esse cruzamento de dados e isto porquê? Porque antigamente as pessoas registavam as propriedades apenas nas finanças. Havia essa obrigatoriedade de registar uma casa, uma construção, uma propriedade para depois pagarmos os impostos, mas muitas vezes as pessoas adiavam a ida aos registros para registar essa propriedade em nome próprio. Por isso, muitas vezes, há desfazamentos entre estes documentos. E acontece também muitas vezes um desfazamento em relação à propriedade, em relação a quem é o proprietário. Porque são propriedades antigas que estão registadas, por exemplo, no nome de um avô, que entretanto morreu, não foi apresentada a certidão de óbito junto da conservatória, e vamos buscar de agora os documentos associados àquele terreno, àquela casa, e vemos que ainda está no nome de um avô e nunca foi atualizado. E é muito importante fazer essa atualização de proprietário. E muitas vezes as pessoas, antigamente, quando faziam essas transições, quando não havia até eventualmente partilhas, passava de pai para filho, de filho para neto e nunca se atualizava a propriedade. Por isso é importante, antes de fazer o que quer que seja em relação a um imóvel, pedir a certidão permanente para ver se está corrigida, se está efetivamente em nome daquela pessoa que diz ser dona. E onde posso pedir este documento? É sempre a pergunta que eu ouço associada a isto. Este documento pode ser solicitado junto do Instituto de Registro e Notariado da tua área de residência. Podes deslocar-te lá fisicamente e eles dão-te a certidão permanente na hora, emitida e impressa lá. Posso-vos dizer que esta é a solução mais cara de todas. Ou podes ir lá fisicamente e eles dão-te um código para depois tu em casa, online, validares no site do Registro Predial online. A partir do momento em que fazes a validação, é emitida imediatamente a tua certidão permanente e ainda assim tem também um custo que tem que ser pago lá no Instituto de Registro e Notariado no momento em que te entregam o código. E tens a terceira opção, que é a opção mais económica de todas, que é tu autonomamente ires ao site do Registro Predial online
e fazeres esse pedido. Terá sempre um custo mais baixo do que todos os outros, mas ainda assim não é de graça em nenhum momento. É sempre necessário pagar para emitir a certidão permanente. E por regra tem uma validade de 6 meses. Sempre que sai uma certidão permanente vai-te aparecer lá a data de emissão e a data até à qual ela é válida. Tem sempre 6 meses por regra, digo eu, porque normalmente quando está associada ao momento de uma escritura, foi feita uma compra, foi feita uma transação daquele imóvel, a certidão permanente que sai associada a essa transação vai ter apenas uma validade de 3 meses. É mais curta. No dia a seguir, àquele dia final que lá está escrito, acabou. Aquele documento já não tem mais validade legal. Se quiseres fazer alguma coisa associada a esse imóvel, uma transação, uma consulta de informação, dar entrada de um projeto na Câmara, seja o que for, aquela data tem que estar válida. A partir do dia final em que deixa de ser válida, não interessa, não serve para nada. Tens sempre que pedir um documento novo e tens sempre um custo novo associado. Resumindo, todo o património, seja um terreno, uma casa, uma garagem, um apartamento, seja o que for, tem que ter uma certidão permanente. E este é o documento fundamental para nos dizer quem é o proprietário. No documento anterior, na caderneta predial, eu falei no vídeo e vocês conseguem ver de certeza se estiverem com uma na mão, que é muito mais descritivo em termos de áreas, em termos de cálculos, em termos de números, é muito mais focado no o que é esse património, quanto é que ele vale, qual a sua dimensão construída, para perceber acima de tudo qual é a sua forma. Neste caso, não. Essa informação associada ao património é muito mais reduzida e é sempre muito mais extensa associado aos sujeitos, ativo e passivo, às transações que foram sendo feitas em relação àquele imóvel e que foram sendo ali registadas. E muitas vezes, por esses processos de compra e venda serem tão complexos, terem tantas variantes, terem tantas situações de difícil leitura, torna este documento mais complexo de interpretar. Por isso, se tiveres alguma dificuldade a ler uma certidão permanente, não hesites em pedir ajuda a um profissional, a perceber o descritivo. Se vis lá, no final dos sujeitos, alguma frase que dê a sensação de que há ali uma penhora, há ali qualquer coisa que tu não percebes bem, fala com alguém que perceba e que consiga ler de forma fidedigna tudo o que lá está escrito. Porque este documento, muitas vezes, a seguir aos sujeitos, tem lá muita descrição, muita coisa a acontecer. Então, se for propriedade horizontal em que há várias frações, este documento pode ser muito longo. Por isso, não hesitem em pedir ajuda aos profissionais para fazer uma correta leitura, acima de tudo, quando vão avançar para compras de imóveis que não são vossos. Quando eu peço estes documentos para mim de clientes que já são proprietários do imóvel, do prédio, do que quer que seja, não é tão importante esta questão. Mas para quem vai comprar, atenção, esta questão é muito importante. E para finalizar, quero deixar uma nota final em relação a estes dois documentos que eu já falei nestes dois vídeos, em relação à caderneta predial e à certidão permanente. Estes são dois documentos autónomos que são emitidos por instituições diferentes, é verdade, que têm propósitos diferentes, é verdade, cada uma no seu sentido, cada uma no seu foco, por isso é que eu quis explicar o que era, para que servia, para que vocês percebam qual é o foco de cada um destes documentos. Mas a verdade é que o cruzar de informação destas duas instituições autónomas e independentes é muito difícil de conciliar na prática. Ou seja, está mais do que na hora de criar o documento único da casa. Apesar de muitas vezes as pessoas na internet descreverem a caderneta predial como o cartão de cidadão da casa ou a certidão permanente como o cartão de cidadão da casa, na realidade nenhum destes documentos é o cartão de cidadão da casa. Vocês lembram-se quando surgiu o cartão de cidadão? Quando ele surgiu, ele veio unir aquilo que era o BI, lembram-se do velhinho bilhete de identidade, esse dizia o nosso nome, o nome dos nossos pais, etc. Veio unir o BI com o cartão de contribuinte. E o cartão de contribuinte dizia qual era o nosso número fiscal. Quando surge o cartão de cidadão, uniu o BI com o cartão de contribuinte e criou-se este documento único do cidadão. Hoje em dia só temos o cartão de cidadão, não temos mais nenhum documento. E está lá toda a nossa informação, quem são os nossos pais, a nossa morada, o nosso número de identificação fiscal, o nosso número do centro de saúde, o nosso número da segurança social, tudo isto foi unido num documento só. Maravilha! Hoje só temos um cartão na nossa carteira associado à nossa pessoa, à nossa identidade. Acontece que nas casas ainda não temos esse cartão único. Nem a caderneta predial, nem a certidão permanente são um documento único. Cada um deles descreve a sua informação, um diz-nos o que é, outro diz-nos de quem é, mas nada disto está unido num documento só. E isto gera
muitas incongruências, gera muitos erros, gera muitas burocracias, muitos custos extra, porque depois é preciso corrigir de um lado, é preciso corrigir do outro. De um lado não se paga, do outro lado paga. Se um documento tem uma validade mais longa, outro documento tem uma validade mais curta. Nada disto anda ao mesmo ritmo e anda conjugada e anda sob a alçada da mesma instituição. E é muito difícil, na prática, depois conjugar tudo isto. Por isso, a nota final é essa. Está mais do que na altura de criar o cartão único da casa e uniformizar isto e haver esta possibilidade de, numa instituição só, tratarmos de tudo. Porque muitas vezes o erro é perpetuado no futuro e no tempo porque é difícil fazer a correção, é preciso correr várias instituições e instituições que ainda não estão informatizadas, para o bem ou para o mal não estão. Obrigam deslocações presenciais, obrigam a ir várias vezes a sítios diferentes e depois no final cabe sempre ao proprietário fazer a retificação e perceber isto está a bater certo? Será que está tudo conjugado e está tudo conciliado? E se não está, a responsabilidade é tua de corrigir, porque as instituições em si não vão compatibilizar a informação e não vão cruzar dados. É preciso que tu vás lá e digas, há aqui um erro, há aqui uma incompatibilidade, corrijam. E se for preciso, pagar essa correção. Por isso é que muitas vezes as pessoas depois pedem ajuda a técnicos para fazer isso. E se tiveres os documentos da tua propriedade e notares que há efetivamente entre estes dois alguma incompatibilidade, fala com alguém para te ajudar a fazer essa correção. Não só arquitetos, engenheiros, mas solicitadores, advogados, todos eles sabem fazer esse cruzamento de dados e podem te ajudar. Porque o importante é que tu tenhas a tua propriedade bem registada e bem documentada para poder depois, mais tarde, passar, nem que seja para os teus filhos em descanso e em sossego, sabendo que está tudo direitinho. Porque quanto mais gerações passam, mais difícil é depois resolver e conciliar tudo isto. Estes dois vídeos falam sobre os documentos base, sobre os documentos que registam as propriedades, certidão permanente e caderneta predial andam sempre lado a lado. Não é possível fazer nada só com um destes documentos, é preciso sempre os dois. No próximo vídeo vou falar sobre um outro documento que é mais recente e que só surge quando estamos a falar de uma propriedade que tem construção. Estes dois era para todo o tipo de propriedade, também para os terrenos, e agora não. Vamos começar a falar sobre uma série de documentos que só são exigidos quando há construção feita, são mais recentes, mas também são muito importantes para criar esta base de dados do imóvel, para teres toda a informação que precisas da tua propriedade. E se ao longo deste vídeo ficou assim alguma dúvida, falei sobre algum termo, sobre alguma palavra que não ficou bem clara, deixa nos comentários e deixa também se tiveres alguma dificuldade, alguma curiosidade em relação à tua certidão permanente, põe lá, porque toda esta informação é depois completada nos comentários. E eu falei sobre os documentos de uma forma geral, de uma forma para todos, mas depois há muitas especificidades, dependendo do tipo de uso, dependendo do tipo de registro, dependendo do tipo de propriedade. Isto varia muito. Eu falei de forma muito geral e, acima de tudo, mais direcionado para as casas, para as propriedades unitárias, mas é possível haver muitas variações para além disso. E se a tua certidão permanente de deixar dúvidas, deixa nos comentários que eu tento sempre ajudar e completar a informação do vídeo através dos comentários. Se gostaste deste vídeo, já sabes, deixa gosto, partilha com algum amigo que tenha interesse no tema e continua a acompanhar-me porque ainda faltam dois, ainda estamos a meio da sequência, ainda não terminou e vamos acrescentar ainda mais informação valiosa e importantíssima para que tu possas saber o que é que precisas sempre que vais mexer ou fazer alguma coisa na tua casa, na tua propriedade ou comprar um imóvel. E se ainda não o fizeste, agora é que é o momento. Subscreve o canal, ativa as notificações e acompanha para a outra metade da sequência que ainda está para vir. Obrigada por me teres acompanhado até aqui e despeço-me sempre com a minha frase de eleição. A tua casa és tu. Bem-vindo à minha.